aleluia. Crê nisso, meu irmão. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. Essa noite, eu tive um sonho. Não costumo ter sonhos assim, constantes, não. E normalmente não lembro de nada que eu sonhei também. Mas essa noite tive um sonho interessante. Talvez ele tenha até a ver mesmo com o que eu quero pregar. Você sabe, eu tenho ministrado ao seu coração a respeito da fé, porque Deus falou para mim, nesse começo de ano, para liberar a sua fé. Porque Deus move pela fé. Deus não se move por dó. Deus não se move por necessidade. Deus se move pela fé. Aqueles que andam com Deus precisam crescer na fé. Porque a fé é a ignição que move o céu, que move o sobrenatural. É através da fé que você chama Deus de verdadeiro, que você traz à existência as coisas que você não está vendo, mas está prometida. E essa é uma grande batalha. A guerra da nossa vida é uma guerra de fé, porque a fé, ela não anda pelo que está vendo, pelo que está sentindo, pelo que o diabo está mostrando. Ela não anda pela circunstância. Ela está fixada na parte superior da nossa vida, espiritual. Ela está fixada no que eu não vejo, porque o que eu vejo é passageiro, mas o que eu não vejo é eterno e é superior e governa sobre isso. Mas fomos treinados a vida toda a andar pelo que está vendo, a andar pelo que está sentindo, a andar pelo momento que está acontecendo, não é? Nós somos treinados a viver pelo fato e não pela verdade. Deus trabalha com a verdade acima do fato. O fato é passageiro, ele existe, a doença está lá, mas a verdade vai sobrepujar o fato, porque ela diz que Jesus carregou na cruz a doença. Então ela vai sair, mas é necessário você aprender, você tem que aprender. Nós nascemos, eu tenho lá meus netinhos, a mais novinha agora. Outro dia ela está naquela fase, ela começou a engatinhar agora. Então ela está aprendendo. Ela não sabia, aprendeu. Daqui a pouco ela vai aprender a andar, vai aprender a falar. Por quê? Porque tem alguém treinando ela. Você vem aqui para a igreja, para as reuniões da igreja, Deus está treinando você. E quando a sua fé é acionada, você se torna um problema para o mundo espiritual. Você se torna um problema para o diabo, na sua casa, na sua família, na sua vida. É por isso que existem resistências espirituais para impedir o evangelho de ser pregado. Porque quando ele é pregado, o coração das pessoas são liberados, a fé é liberada, cadeias caem. Então eu estava dizendo, e depois que eu conectei isso, eu acordei lembrando do sonho, e eu falei, nem sei porque que eu sonhei isso, mas agora vendo as resistências do diabo, eu percebo que o Senhor está nos mostrando, porque no sonho, o que acontecia? Tinha uma pessoa endemoniada, mas era um espírito terrível, e ele era um espírito de engano, e ele não queria sair. Eu fui até lá, e eu dei um comando para o diabo sair daquela pessoa, e ele, com a voz da pessoa mesmo, falou, não vou obedecer comando nenhum. Não vou sair. Na hora, eu falei, você vai obedecer o comando. E falei de novo. E não vou obedecer. Aí, por um momento, no sonho, eu pensei, esse camarada está, que talvez não está possesso coisa nenhuma. Eu falei, então, se você não sair, eu vou chamar a polícia. É interessante que quando eu disse isso, o demônio manifestou. Acho que a polícia são os anjos, de Deus. E aí ele, com muito ódio, ele se contorceu, colocou a mão para trás, e eu expulsei, e o demônio saiu. Quando o demônio saiu, eu tive uma visão. Era uma coisa cheia de um monte de bolinhas, só que cada uma era um demônio. E Deus ia me dando os nomes. E eu ia dando, demônio do câncer, sai. Aquela bola saía. Demônio da miséria, sai. Demônio do adultério, sai. E eu fui dando ordens, e aqueles demônios foram saindo um por um, até a pessoa ficar livre completamente. Sabe que hoje eu vou te contar
o nível de autoridade que Deus te deu. E quando você sair daqui, eu estou profetizando, eu sinto o espírito da profecia. Quando você sair daqui hoje, o Espírito Santo está dizendo para você, você terá ganhado um nível de autoridade, de fé, e você vai se levantar, e quando você chegar na sua casa, você vai comandar. O espírito maligno vai cair, e um por um daqueles que resistem em cada área da sua vida serão derrotados. E você verá um grande mover do Espírito, de restituição, de coisas novas, poderosas a acontecerem na sua casa e na sua vida, em nome de Jesus. Oh, irmão, creio nisso, sinto esse testificar no meu coração, no meu espírito. Deus nos deu tanta autoridade, mas o diabo muitas vezes nos engana, tenta nos ludibriar, nos enganar, nos distrair, nos tirar do ringue da fé, para te levar para o mundo natural, visível. Mas eu insisto com você, para que você possa compreender essas verdades poderosas do Evangelho. Eu quero começar lendo com você, Filipenses, capítulo 3, verso 13. Pastor Radamés já falou, né? O pastor Luiz está em casa, está bem. Ontem eu mandei umas pamonhas para ele. Ele ficou feliz. Ele não está podendo falar, a gente está conversando pelo WhatsApp. Ele já pode falar agora, pouquinho, baixinho. Né? Pastora Márcia, que ele é um paciente meio desobediente. Você me ajuda. Ele está nos ouvindo, eu te amo, viu, pastor? Certamente que ele está assistindo o culto. Mas ele está bem, graças a Deus, está em casa, né? Logo ele vai estar conosco aqui, para a glória de Deus, né? Vamos, ele deve estar assistindo o culto, eu acredito nisso. Vamos mandar um abraço para ele, a igreja? Que tal? Vocês topam? Vamos falar o tradicional, pastora Luiz, nós te amamos e você faz falta aqui nesse lugar, ok? 1, 2, 3, vamos. Pastora Luiz, nós te amamos, você faz falta neste lugar. Aleluia. Glória a Deus por isso. Pastora Luiz é uma grande bênção, uma fonte, e com certeza o médico dele gravou um vídeo recentemente, não sei se você viu lá no Instagram dele, né? Que foi um sucesso a cirurgia e que logo ele vai estar de volta. Eu até fiquei pensando que uma das coisas que ele disse, que às vezes ele gosta de cantar, né? Quem sabe na volta dele ele não cantava pra gente aqui, né? Não sei se ele já pode voltar assim rasgando, né? Mas aleluia, olha para cá, o Senhor é bom, e o Senhor tem grandes coisas para nós nesses dias. Eu quero antes que eu me esqueça, né? A semana agora, nós voltamos com as lives do devocional. Olha a chuva de bênção aí, ó, glória a Deus. E agora as lives que eu faço todos os dias, às 8 horas da manhã, de segunda a sábado, agora de segunda a sábado, é no meu canal do YouTube, não é mais no Instagram, é lá no meu canal do YouTube, que é o meu nome, Naor Pedrosa. Só você entrar lá. Essa semana Deus me deu uma série de mensagens sobre o amor, porque nada deveria começar sem antes ter a revelação de que você é amado. Jesus começou o ministério dele depois que o Pai falou: esse é meu filho amado. Foi só isso que Deus falou para ele: esse é meu filho amado, quem eu tenho prazer. Pode começar. Você não deveria começar nada sem a revelação e a convicção do amor de Deus por você. Então eu ministrei 6 lives sobre o amor, e amanhã ainda vou ministrar uma última. Serão 7 palavras, 7 lives de 10, 12 minutos apenas. Eu recomendo, se você não ouviu, está lá no meu canal, você pode entrar. Recomendo que você ouça, porque foi muito poderoso. E eu quero convidar você para estar comigo, fazendo devocional, alimentando a sua fé, tá bom? Se você não tem, vou fazer essa propaganda aqui logo para acabar. Se você não tem o meu devocional, é esse livro que a gente compartilha, tá bom? No final, inclusive, vou estar ali fora, para quem quiser adquirir e autografar. Tem uma promoção da editora que é o último domingo, acaba hoje, nesse domingo. E você pode adquirir. Mas eu quero realmente que você
entenda, eu estou mandando também para os irmãos, todo dia tem dois videozinhos que eu mando para quem está no WhatsApp. Chama 1 Minuto de Graça e o outro chama 1 Momento com o Pai. São 2 vídeos rapidinho de 1 minuto. Se você quer receber, só você entrar no grupo de WhatsApp comigo, lá no link do meu Instagram, e você vai receber. Tudo isso são coisas que nós estamos liberando para alimentar a sua fé. São 18 vídeos da graça de Deus por semana que eu estou fazendo. E eu quero convidar você para estar com a gente. Vamos ler a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 3, verso 13. Olha o que diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Como é importante decidir não ficar preso no passado. Deixa eu dar uma palavra logo nesse começo de ano. Esquece o que passou. Não fica preso na sua vida de derrota, no prejuízo que você levou, na traição que você sofreu. Deixa isso para trás. Perdoa. Lembra que eu disse para você? Quem perdoa fica livre daquele que o ofendeu, e o Senhor te restitui. Você não vai ganhar nada ficar lamentando o que aconteceu. Você tem um restituidor. Ninguém pode roubar o que Deus te deu. Então esquece e olha para frente, prossegue para o alvo, prossegue para o prêmio que está diante de você. Ele continua dizendo: todos, pois, a Bíblia faz algumas afirmações às vezes que nos chocam, difícil de compreender. Todos, pois, que somos perfeitos. Quem é perfeito, meu Deus? Mas a Bíblia está dizendo: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento de perfeição. Isso significa mudança de mentalidade. Ou seja, em vez de você viver com consciência de pecado, passe a viver com consciência de perdão. Em vez de você viver com consciência de escassez, passe a viver com consciência de suprimento. Em vez de você viver com consciência de derrota, passe a viver com consciência de vitória. Mas isso não é pensamento positivo. Isso é fé. Fé no que está escrito no Evangelho. Não é verdade? Então, o diabo vai te dizer, a lei vai te dizer: você é pecador, você errou, você falhou. Mas o Evangelho vai dizer: você está perdoado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Todas as vezes que o pensamento de cobrança e de culpa vier, leve a sua mente e fala: eu estou perdoado, eu estou lavado. Todas as vezes que você sentir a culpa, você vai declarar: eu sou justiça de Deus em Cristo, sou aprovado nele. Não é? Ah, mas você não vai dar conta de pagar as suas contas. Ah, mas o Senhor, sendo rico, se fez pobre por amor de mim, para que pela sua pobreza me tornasse rico. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, mas olha o sintoma da doença. Ele carregou na cruz a enfermidade. Eu sou saudável porque Ele é, e tal qual Ele é, eu sou neste mundo. Eu resolvo colocar a minha consciência na promessa, na verdade do Evangelho, e ela vai trazer a realidade. Por isso que Paulo fala: todos que somos perfeitos, viva com esse sentimento. Para de viver com o sentimento de que porque talvez você viveu uma história longa de derrota. Sua vida não vai para frente, parece que vai e volta. A história da sua família é uma história de altos e baixos, e você estava vivendo isso, e você se acostumou com isso, e parece que isso nunca vai passar. Paulo fala: esquece isso, deixa isso para trás, porque agora começou uma nova vida em Cristo. Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas, 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas e antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você tem o sobrenome ainda da sua família terrena, mas você agora participa de uma outra família, a família de Deus. E nessa família não existe maldição. Ok? Não tem essa história, isso é coisa da minha... Para com essa conversa. Não, na minha família a gente tem um histórico de depressão. Que história é essa? Na família de Deus não existe histórico de depressão. Na família de Deus não existe histórico de miséria, de pobreza,
de separação, de adultério. A família de Deus é mais do que vencedora por meio daquele que nos amou. E essa é a sua família, essa é a sua herança. Não existe mais maldição hereditária para você, porque você está em Cristo, e a hereditariedade que você está recebendo agora é dele, não são dos seus avós. Ore pela sua família, mas viva com o sentimento do que de fato agora está dizendo a seu respeito. Quando você está me entendendo? É normal, como no meu sonho, que o diabo te resista. Ele resistiu Jesus, ele resistiu a Paulo, ele resiste você. O que a Bíblia manda você fazer? Resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Fique na posição, você tem autoridade, não se mova. Eu vim de uma história assim. A minha família tinha uma história terrena de prosperar e quebrar, prosperar e quebrar. E essa era a minha história. Eu ia para frente, voltava para trás. Ia para frente, voltava para trás. E quando eu converti, eu estava indo para frente, voltei tudo para trás. E o diabo disse o que para mim? Não mudou coisa nenhuma. Eu falei, seja Deus verdadeiro e você é o pai da mentira. Eu tive que me posicionar. Eu tive que resistir àquele demônio familiar que insistia numa mentira. Cada um tem a sua história. Demorou um pouco, mas caiu. E quando ele caiu, foi instantâneo. A minha história mudou para sempre. O problema é que às vezes nós não queremos resistir. Daniel começou a orar. Deus ouviu a oração no primeiro dia, enviou o anjo com a resposta, mas levou 21 dias para chegar. Teve batalha no meio do caminho. Existem guerras espirituais entre a sua oração e a resposta divina. Existem batalhas espirituais contra demônios que governaram por anos a sua história. Existem demônios familiares. É por isso que você vê histórias de câncer na família, histórias de adultério, histórias de problemas de todo tipo. São demônios familiares. Mas no momento que um dessa família converte, se posiciona, ele se coloca no caminho. Esse demônio vai cair e essa história vai mudar. Vai mudar. Isso não vai mais acontecer com os meus filhos, porque encerrou em mim, encerrou em você. Mas é necessário que você se posicione. E se porventura, olha que a Bíblia é tão incrível, porque ela sabe que alguns irmãos não pensam assim, estão duvidando do pregador. Mas aí Paulo continua, mas se alguém aqui da videira pensa de outro modo, está lá, lê lá. Se alguém pensa de outro modo, Deus vai te esclarecer. O Senhor vai esclarecer para você. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Se você não consegue ver tudo, anda na luz que você tem, mas caminha nela. Olha o que diz Hebreus, capítulo 10, verso 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Quantos justos temos aqui? Essa é a sua maneira de viver. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus se entristece quando você não crê. Por quê? Porque você acha que ele está sentido, porque você está duvidando dele. Não, Deus não tem problema de ferida de alma. Ele se entristece porque ele tem tanto para te dar. Mas quando você desiste de crer, você perde o que ele tem para fazer. Por isso que ele se entristece. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, vamos declarar junto essa parte, no 3, esse versículo 39. Vamos lá, vou contar até 3, você vai dizer com fé, alto e com fé. 1, 2, 3, vamos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia. Glória a Deus. Todos nós, pode aplaudir o Senhor, todos nós que somos justos em Cristo, estamos remando contra uma maré. Você não é daqui, você tem que se lembrar que aqui não é a sua casa. Nós estamos de partida, gente. Nós estamos sendo preparados para a eternidade. Aqui não é a nossa casa. O mundo aqui é caído, jaz no maligno. Tem demônios todo o tempo lutando.
O pastor Adamés estava me lembrando, e é verdade. Domingo passado, a minha palavra não saiu na revista, porque tinha 10 anos que não tinha esse problema. Na hora de puxar o caderno da palavra, puxaram um de dezembro por alguma razão. Agora, o diabo não quer que você escute, estava tentando acabar com a energia. Eu sei, você fala, você está valorizando. Não, a mim não, mas a palavra da fé sim. Porque eu sei que um povo que crê, não tem limites para eles. Daqui a pouco eu vou ler o versículo, Jesus que disse, se creres, tudo é possível para aquele que crê. Puxa vida, se tudo é possível para aquele que crê, eu preciso crer. E o inimigo vai tentar resistir o seu crer, a sua fé, te fazendo sentir, te fazendo ver. Então, você e eu estamos remando contra esse mundo caído, cheio de demônios. E é normal que às vezes você desanima, às vezes você cansa, às vezes você desiste, você entrega os pontos. Toda resistência é para você parar, é para você desistir. E acredite em mim, tudo é espiritual. Eu oro por tudo. Eu não tiro férias sem orar. Eu não faço nem aniversário de criança. Agora eu não faço mais de criança filho, faço de criança neto. Mas eu oro. Por quê? Porque uma criança que cai lá e mete a cabeça no chão, estraga a festa e machuca a criança. Porque a criança é mais importante. Interessa, eu oro. Eu oro por todas as coisas, porque eu sei que nada é natural. Eu moro numa casa, tem 2 anos e meio que eu mudei para lá, um milagre que Deus me deu. E eu estava fazendo uma reforma antes de mudar, e aí nada dava certo. Impressionante. Não acabava. É só comigo? Não, né? Vou te contar um segredo hoje. Não acabava. Um negócio, dava problema, e a coisa ia de ano. Eu falei, meu Deus do céu. Já era para ter mudado, está 6 meses, não resolve. Um dia eu levantei indignado, falei, Senhor, misericórdia, não é possível, Senhor, tem compaixão, preciso mudar, Aí Deus falou comigo. Deus falou, sabe qual é o seu problema? Você está mudando de casa, na sua cabeça. Mas na verdade, você está mudando de território. E tem um demônio lá naquele lugar, que não quer você lá. Falei, não, estou mudando para um lugar que tem um demônio. Não vai caber nós dois lá. Alguém vai ter que sair. E é verdade, eu entendi. Eu falei, puxa, me levantei. Repreendi o demônio do inferno. Em 2 dias, irmãos, eu estava lá dentro. Milagrosamente. Não vou negar. Meia-noite, um cano estourou na minha cozinha, assim, pá! E eu tinha chegado num culto, Marcos Mota, e eu pus a mão, o trem molhou todo, e não sabia onde é que era o registro, que o cara tinha escondido atrás do armário. Meu Deus do céu, que labuta, viu? Eu falei, mas eu vou entrar. Olha, foram 3 meses que eu tinha que acordava de madrugada, sentia uns calafrios, uma pressão horrorosa. Deus deu, eu falei, o negócio, mas eu estou aqui, agora eu vou ficar e você vai sair. E saiu. E é dessa casa que eu ministro a live para você todos os dias. Abençoada, que tem unção. E o Senhor me colocou ali. Muitas coisas eu vi acontecer lá dentro, vi pessoas se matarem. Mas hoje não tinha célula, agora a gente tem 4 células lá já. 2 na minha casa, outra na casa do irmão Rogério que está ali, né? Outra no outro irmão. Eu falo, o povo de Deus está tomando conta. E pessoas estão sendo salvas. É assim que é. É assim na sua casa também. Mas às vezes você se esquece dessa batalha espiritual em favor do seu filho, da sua mulher, do seu casamento. Eu não sei o que você está passando. Vamos fazer uma perguntinha para você. Você já experimentou orar? Coisas vão acontecer. Porque você acha que não se mistura, né? Seu negócio, seu trabalho, seu casamento, criação de seus filhos. Não, tudo é espiritual, sim. Existe um mundo por cima, que se você aprender a navegar lá, você vai ver as coisas acontecerem aqui. Mas eu sei que às vezes, como eu disse, você cansou, você desanimou, você parou. Mas eu creio que o Senhor está renovando as suas forças. Está recobrando você para
continuar na fé e ver a vitória que Ele quer te dar. Mas lembra, Deus vai se mover pela sua fé. Para de ser vítima. Não queira que Deus tenha dó de você, mas deixe que Ele veja a sua fé. Você não é um coitado. Você tem um Pai todo-poderoso, que é Deus, e é do seu lado, e já venceu por você. Você precisa apenas crer. Olha o que diz a Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Você sabe, muitos de nós ainda não vimos o que gostaríamos de ver. Por quê? Porque em algum momento você esmoreceu na fé. Você estava indo bem, mas a luta foi tão grande, em algum momento talvez você parou. Naquela área, naquela situação, você desistiu. E você não viu. Olha o que Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Veja, às vezes a gente tem que parar para avaliar se eu estou na fé naquela área. Não é para se condenar, não é para se sentir acusado. É apenas para dizer, será que isso não está fluindo porque você parou de crer? Você desistiu? Paulo está dizendo, então avalia. Talvez você cansou e parou. E o Senhor está te dizendo, volta, porque eu não terminei. A história não acabou. A última palavra é dele. Você sabe, costumo dizer que pé de alface dá em uma semana aí, mais ou menos. Eu não sou muito entendido. Mas em jabuticaba demora um pouco mais, né? Tem coisas que você vai ver rápido. Outras você vai lutar mais. Eu orei pelo pai da minha esposa a vida toda. E eu fui o último a falar com ele dentro do hospital, 5 minutos antes dele morrer. Nós oramos a vida toda, mas nos 5 minutos finais, ele confessou Jesus e partiu. Nem que for no último minuto, eu e a minha casa toda serviremos ao Senhor. Não vou parar. Não vou parar. Tem uma sobrinha maravilhosa, nem sei se ela está aqui, às vezes ela vem de noite. Nós oramos por ela há décadas, muitas lutas, eu vou entrar aqui em detalhe. Meu Deus do céu, muita gente desistiu no caminho, e até eu quis desistir. Mas o Espírito sempre me lembrava, não desistir de você, não desista dela. Meu Deus, recentemente, antes da virada do ano, teve no batismo, e os irmãos são uma coisa incrível, né? Os irmãos são assim, indescritível essa igreja. A obra de Deus aqui é linda. Os irmãos nunca soltaram ela, e carrega, e vai para o encontro, e vai de novo, e vai no hospital, e vai não sei aonde, e desiste, e vai de volta. Na hora que eu olho, ela lá para batizar. Mas você veio para o batismo. Vim, Deus falou comigo, Deus mudou a vida dela, mudou o semblante, ela está aqui cheia do Espírito, está envolvida. Meu Deus, mudou completamente, demorou, mas o fruto veio. Entende? O problema é que às vezes, você fala, pastor, por que demora? Ou por que o outro é rápido? Eu não sei. O mundo espiritual tem muitas coisas que nós não entendemos. Eu apenas creio. E eu vou crendo até acontecer. Deus tem um controle absoluto. Mas é necessário que você ore. Tem gente que fala assim, não, tudo que acontece é a vontade de Deus. É verdade isso, irmãos? Porque Deus é soberano, tudo que acontece é a vontade de Deus. Não, isso não se sustenta. Não se sustenta na prática e não se sustenta biblicamente. Porque esse mundo aqui está caído. Tem um outro governo. Se isso não fosse verdade, se isso fosse verdade, Jesus não teria orado. Senhor, seja feito na terra a sua vontade, como ela é no céu. Se tudo fosse a vontade de Deus, precisava fazer essa oração? Não. Então você precisa orar? Sim. Eu vou te ensinar 3 orações que eu faço todo dia, que você deveria fazer. Todo dia eu peço 3 coisas para Deus. Senhor, hoje me dá sabedoria, me dá favor. Eu preciso de sabedoria para tomar decisões. Eu preciso de favor imerecido para ver os céus abertos. E eu preciso de proteção, porque eu estou numa guerra.
Eu oro, eu protejo minha família em oração, minha casa, minha vida. Eu oro para Deus me dar sabedoria e eu oro para Deus me favorecer e me livrar da justiça própria. Eu te recomendo. Não é reza, eu faço com fé todo dia. Porque é assim que a vida funciona. Então, o Senhor está te dizendo, talvez você não viu porque esmoreceu no meio do caminho. E é hora de você parar e voltar. Deus quer que cada um de nós cheguemos ao fim da carreira, que entremos na experiência. Vamos ler Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler o 12, o 13 e depois o 15. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Verso 15. Atentando diligentemente, olha só, atentando diligentemente, todo dia, o dia inteiro, presta atenção, foca, diligente, para que ninguém seja faltoso. Faltoso no que, Senhor? Separando-se da graça de Deus. Deus está dizendo, presta atenção o dia inteiro e vigia para você não afastar da graça. Porque quando você afasta da graça, você cai na lei. Você cai na troca, no merecimento, e aí não funciona a sua vida. Separando-se da graça de Deus. Como que eu me separo dela? O texto revela. Nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Ou seja, todas as vezes que você fica ressentido, magoado, amargurado, injustiçado, olhou para si, virou vítima, caiu da graça. Perdeu o favor. Travou a vida. É simples assim. Vigia, meu amado. Presta atenção. Você não tem inimigo de carne e sangue. Seu problema não é seu patrão, não é seu marido, não é sua mulher, não é seu filho, não é seu vizinho. É o diabo. Não queira ser importante. Queira ver um milagre. Não importa, o que eu quero saber de ser primeiro? Ele é o primeiro. Todos nós somos servos de Deus. Estou aqui para servir. Porque maior é o que serve. Mais abençoado. Mas se você é importante, você se magoa facilmente. Essa semana eu vou pregar na formatura de medicina da UFG. Eu acho que é o maior culto ecumênico que eu já participei. Vai ter até pregador budista. Falei, eita. Pedi para a mulher, falou, você pode deixar eu pregar por último? Aí ela falou, senhor desculpa a pergunta, mas por que razão? O senhor não vai chegar na hora? Porque vocês têm que entrar tudo junto. Falei, não, eu vou chegar na hora e não tem problema eu entrar junto, não. Mas então... Eu falei, não sei, é porque eu sinto vontade no meu coração. Ser o último. Ela falou, não, porque o senhor era o primeiro. Eu falei, mas eu vou ver. Eu falei, tá bom, estou em paz. Aí eu falei, quanto tempo para pregar? Ela falou, 7 minutos. Mas 7 minutos, dá vontade de não ir, né? Mas eu falei, sabe, na hora, eu falei, bom, se eu tenho 1 hora... eu preparo, mas se eu tenho 7 minutos, eu preparo muito. Eu já estou com algumas ideias, né? O Guilherme vai me ajudar. eu me empolgo com essas coisas, porque eu não sou importante. E daí? Se eu fosse importante, queriam me dar 1 hora, mas eu não tenho que ser. Eu tenho só que ser uma voz que clama e que aproveita cada oportunidade, cada porta que me abre. Eu oro para o Senhor. Entende? Agora, quando você se julga alguma coisa, tudo te ofende, tudo é pessoal, tudo é indireta para você. Tem milhares de pessoas aqui no culto, mas você é tão arrogante, orgulhoso, que você acha que eu estou mandando recado para você. Me perdoe. Viu? Não, para com isso, né?
Não é porque a sua mulher perguntou, porque o seu marido perguntou onde você comprou o bife, que ele está falando que é ruim, não. Ele só quer saber. Seja simples. Não leve as coisas para o lado pessoal. Tem uma vez, teve uma situação, escolheram o outro no meu lugar. E alguém perguntou, não entendo por que não te escolheram. Eu falei, eu entendo perfeitamente, porque o outro é melhor que eu. Tão simples, meu Deus do céu. Você não vai perguntar? Eu não. Eu quero ouvir o que eu já sei. O problema é que você acha que você é o melhor. Aí você fica ofendido. Aí você cai da graça. Se Deus não falou comigo, está tudo bem, Ele não é obrigado a falar. Quando Ele fala, é muita graça. Então não se ofenda. Guarde o seu coração. Quantos estão comigo aqui? Percebe por que a fé tem sucumbido na vida de muitos? Porque estão caindo nessa situação. Não se afaste da graça de Deus perdendo a fé. Se você desistiu de lutar por algo, ou alguma área da sua vida, talvez você tenha se afastado da graça nessa área. Mas volte, porque vai valer a pena. Hebreus capítulo 12, verso 28. A Bíblia diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A Bíblia está dizendo que eu e você recebemos um reino que é inabalável, e somos desafiados, portanto, a viver com um espírito e uma fé inabalável. Porque se nesse reino inabalável eu vivo pela fé, Deus quer te levar a viver nele com uma fé inabalável, que não titubeia, que não se preocupa com o que está vendo. A palavra e a Bíblia fala que nós fazemos isso retendo a graça. Retendo a graça. Olha o que diz a palavra inabalável no grego. É a palavra azaleutos. E significa não sujeito à derrota, não sujeito à desordem, firme e estável. Vou traduzir. No reino em que você vive pela fé, não tem opção de derrota. Não tem opção de derrota. Você participa de um reino que não pode ser vencido. Deus quer te levar a viver com essa fé, que também não pode se dobrar. Ou seja, esse é um lugar maravilhoso. E a Bíblia fala que nós fazemos isso retendo a graça, permanecendo nela, parando de olhar para nós mesmos e olhando para Cristo, porque não é sobre mim, é sobre Ele. Não é uma questão do que eu faço, nem do que eu deixo de fazer, mas tudo é uma questão do que Ele fez e está fazendo na nossa vida. Olha o que diz Efésios capítulo 6, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Presta atenção nesse versículo, você conhece ele, mas eu vou te mostrar uma coisa. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, que vem para todos nós. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Interessante, a Bíblia não diz, toma a armadura da fé, vai orar, e talvez, se você vencer, você vai continuar firme. Não. Aqui não dá opção de derrota, percebeu? É uma afirmação. Pode pegar a armadura da fé. E depois que você vencer, porque você vai vencer, e não tem opção, porque esse reino é inabalável, você vai continuar firme. Nós precisamos viver com essa confiança. Não é, volto a dizer, não é pensamento positivo, é uma posição que você ocupa. Eu participo de um reino vencedor. E as coisas vão acontecer, porque Deus está comigo. Olha, eu acompanhei uma irmã, e quando eu conto esses casos, eu não estou dizendo que tudo na sua vida vai demorar um tempão. Só estou dizendo que tem coisas que vão romper rápido e outras vão demorar mais. Mas a importância de não desistir é muito grande. No começo da videira, teve um irmão que entrou no teste para ser pastor.
Ele era obreiro, uma bênção. Só que ele caiu no pecado. E, resumindo a história, ele largou da mulher dele, saiu do teste, claro, largou da esposa, a mulher que ele se envolveu, largou do marido, divorciou e casou com essa mulher. E a irmã, aqui da igreja, falou: o marido é meu, não vou abrir mão, Deus vai fazer. Irmãos, essa mulher passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. As pessoas já diziam para ela: larga disso. Ela falou: não, eu vou até o fim. Com 8 anos de oração, isso aqui é um sujeito duro. 8 anos, meu Deus do céu. Esse camarada caiu da moto com o filho, quebrou todos os dentes da boca, sanguentado, ele, o menino. Ele gritava no chão: Deus, não quer morrer, tem misericórdia. E aí, gritava a irmã, chamava a mulher dele, a primeira, a outra lá, ele chamava: chama fulana. E aí, resumindo a história, esse camarada, ele falou: não, eu não quero isso não, eu tenho um propósito, Deus me chamou. Irmãos, ele divorciou da outra mulher, arrependeu profundamente, chamou a irmã e falou para ela: eu não gosto de você, mas você é a minha esposa, e Deus vai restaurar o amor. E eles fizeram a corte de novo, casaram de novo, os filhos entraram de cavaleiro de honra. E não me pergunte a teologia disso, pasme, hoje são pastores da videira, da sua igreja, aqui no interior de Goiás. Eu falo: meu Deus, essa mulher tem que ganhar um galardão grande demais no céu. Então não tem, gente. Que história maluca, né, pastor Marcos Mota, que acompanha esse pastor amado. Eu fico vendo, meu Deus, são histórias de fé, incrível, né? Coisas assim impressionantes, de gente que claro que em 8 anos ela desistiu em algum momento, mas é claro que em algum momento ela ouviu de novo uma palavra assim e voltou para a fé. E Deus fez um milagre enorme. E a história que está adiante, não sei, nos revela algo. É uma atitude que você tem, então, de ser absolutamente inflexível na sua fé. Eu creio, e assim será. Eu creio na esperança da graça de Deus, no seu favor imerecido, não importa a adversidade. Deixa eu dizer algo, meu querido. Você sabia que Deus escreveu um livro da sua vida? Da sua história? E Deus escreveu um livro, e no final dele é de vitória, é de sucesso. Vamos ler? Está aqui, ó. Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Agora, tudo bem, está escrito. Vamos ver o que o salmista viu no livro? Vamos ver se a história era boa ou não? Olha o que está escrito aqui: que preciosos para mim, ó Deus, são os seus pensamentos. Nossa, quando eu vi o meu livro que o Senhor escreveu, eu fiquei chocado. Eu não imaginava que o Senhor tinha pensamentos tão incríveis assim para mim. Meu Deus, eu achei que eu estava fadado ao fracasso, que a minha vida ia ser horrorosa e que eu nunca ia sair da minha situação. Mas agora, vendo o que o Senhor escreveu e os pensamentos que o Senhor tem para mim, eu estou chocado. Como é grande a soma deles, como é maravilhoso, como é lindo. Eu vou crer. Aleluia. Meu Deus, alegra o seu coração, tem coisas maravilhosas escritas a seu respeito. Você só precisa crer nelas, se apegar a elas. São dias maravilhosos que a Bíblia diz. Diga comigo assim: eu vi o meu final, gostei dele e estou indo para lá.
Deus tem pensamentos bons a seu respeito. As coisas vão mudar. A chave vai virar. Deus não terminou. Ele está trabalhando. Ele só estava esperando você se levantar e dizer: eu creio num Deus todo-poderoso, que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. E se Ele disse, assim será. E eu creio. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, quando você crê em Deus, o céu se move a seu favor. Ele está esperando só a sua fé ser acionada. A história não terminou. Não se afaste da graça de Deus. Não tente merecer. Hebreus capítulo 12, verso 1, a Bíblia diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas. Você sabia que você está numa corrida? É a corrida da fé. E a Bíblia diz que nessa corrida tem um monte de gente assistindo. Tem anjos e tem demônios. E tem gente. Gente cheia do Espírito e gente demoniada. Está tudo assistindo você. Uns estão gritando: não vai virar nada não. Você é doido, você é fraquinho. Olha a história da sua casa. Olha o seu passado, olha o seu background. Olha de onde você veio. Quando o diabo fala, olha de onde você veio, eu falei: olha para onde você vai. Aleluia. Quando o diabo quiser lembrar o seu passado, lembra ele o futuro breve dele, lá no lago do fogo do inferno. Mas vai ter gente que vai, como eu, dizer: irmão, corre, porque você está destinado à vitória em Cristo. Tem irmãos do nosso lado, que são irmãos de fé, que nos ajudam, que nos abençoam. O pastor Rigonato é um exemplo disso, uma pessoa que sempre tem uma palavra de fé para a gente, sempre, sempre, nunca para abater, pelo contrário, nos motiva. Eu procuro fazer isso também, nem sempre eu consigo. Porque precisamos de irmãos assim, porque está cheio de gente torcendo contra, com inveja, né? Prosperou é porque roubou. Não pode. Meu Deus do céu, não é verdade? Mas, no entanto, existem. Então você tem que estar consciente disso. Eu estou correndo, tem gente me empurrando, tem gente me puxando. Mas eu estou correndo. O que eu vou fazer? Desembaraçando-nos do peso. Eu vou falar para você: nada é mais pesado que a lei. Tá bom? O pecado está lá escrito, não precisa nem falar dele, que gruda em você e tenta te parar. Mas o peso não é pecado. O peso é a justiça própria. O peso é a troca, é a cobrança, é a lei, é o que depende do seu braço. Deus está dizendo: solta isso, querido. Solta isso e vem para a graça. E ela vai te libertar, inclusive, do pecado. E aí o que eu faço? Corre! Continua a correr. Não para. Eu digo para pessoas aqui nessa manhã, o Espírito Santo diz para pessoas aqui nesta manhã: você desanimou, você esfriou, você parou, porque muitas lutas você enfrentou, porque você não viu acontecer no tempo que você queria, mas o Senhor está te colocando uma força nova hoje, está dizendo: meu filho, minha filha, no nome do Senhor, levanta e volta a correr, porque a história não terminou. Eu tenho coisas poderosas para fazer na sua vida. Levante-se, renove as suas forças, porque eu estou contigo. Move o seu coração, corra com perseverança a carreira que está proposta. Qual carreira? A carreira de vitória. Está consumado, está feito. Você foi planejado para dar certo na vida em Cristo. Você não tem que se contentar. Eu vou correr para ser vencedor até o final. Eu oro, se Jesus não voltar, eu oro até pela minha morte. Assustou? Ó, tem irmão, tá? Misericórdia, né? Eu não sei se você sabe, se ele não vier, você vai morrer, né? Está sabendo? Verdade, eu oro por uma boa morte.
Como que é uma boa morte? Sem doença, saudável, dormindo, ou pregando. Estou lá, acordei no céu, na minha casa. Você não vai ficar doente, você não vai morrer em hospital, com aquele trem apitando na sua cabeça. Você vai ser uma pessoa saudável, cheia de paz, cheia de alegria. E quando chegar a sua hora, você não vai ter medo, porque você vai ter a segurança da presença do Senhor na sua vida. Irmãos, nós não somos igual o povo lá fora, não. Nós somos de um reino inabalável. Meu querido, você não faz ideia. Você está achando que você nasceu de novo e mudou de religião? Não, você entrou pelos portais da glória. E a sua história está só começando. O que Deus tem preparado para você, olhos nunca viram, nem jamais penetrou no coração do homem. Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Não viva ansioso, não morra pelas coisas dessa vida. Não perca suas noites de sono, porque o Senhor está com você. Corramos com perseverança a carreira. Veja que a fé não é uma corrida de sentimentos, mas é de crer. Paulo não está dizendo, corra a corrida sentindo isso, sentindo aquilo. Não, ele não toca em sentimento. Ele fala, corra com perseverança, crendo. A perseverança não é em sentir, é em crer. Mesmo que eu não estou sentindo nada, eu vou crer, porque o Senhor prometeu. A única coisa que Ele nos diz é para perseverar. A versão da Bíblia, a mensagem, ela diz o seguinte: comece a correr e nunca desista. Comece a correr e não desista. Não desista. Diga para o seu irmão, olha dentro do olho dele, fala, querido, corra e não desista. O Senhor está com você. Fala para o outro do outro lado, fala para ele, corre meu querido, deixa Deus te usar. O Senhor está com você, está do seu lado. Mantenha os olhos na promessa, foram feitas pela graça e merecida. Talvez você está enfrentando uma grande adversidade, eu sei. Talvez você está passando por um problema no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na escola, na sua saúde. Sua situação parece sem solução. Mas a boa notícia é que para o homem, aquilo que para o homem é impossível, para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Ele. Lá em Marcos capítulo 9, verso 23, a Bíblia diz, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Diga comigo, tudo é possível ao que crê. Diga para o seu irmão, irmão, tudo é possível ao que crê. Diga para o outro do outro lado, tudo é possível ao que crê. Agora, aí você fala, pastor, esse é o problema, eu não consigo crer. Mas você sabe de quem Jesus estava falando? Dele. Sabe por que Jesus, Senhor, se o Senhor pode, me cura. Ele falou, se posso, tudo é possível para querer. Sabe o que ele estava dizendo? Claro que eu posso, porque eu creio. Ele é o homem que crê. Por isso ele pode tudo. E quando você crê nele, ele pode tudo na sua vida. A sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Pode ser pequenininha. Você só precisa crer nele. A fé dele é suficiente para você. Ele crê grandemente, ele pode tudo. É a promessa de Deus. Nós só precisamos crer que Jesus está do nosso lado, que Ele nos ama. Eu sei que talvez você viveu uma vida de uma história de desistências, mas a sua história não está condenada no seu passado. Deus está te levantando para ser uma pessoa que persevera. Porque o que aconteceu na cruz venceu o seu inimigo. Ele foi derrotado. Hebreus capítulo 4, verso 12. A Bíblia diz, pois a palavra de Deus é viva. E ela é eficaz. Ela é mais cortante que qualquer espada afiada de 2 gumes. Ela penetra, ela separa as coisas terrenas das espirituais. Eu sei que às vezes o maior desafio que nós temos é simplesmente crer na Bíblia, na palavra de Deus, acima
das condições que eu estou vendo. Essa é a grande dificuldade. Eu estou vendo, eu estou sentindo e eu tenho a Bíblia, a promessa. A nossa dificuldade é, diante do que eu estou vendo, ficar com o que está sendo dito. Se as coisas não estão favoráveis nesse momento, saiba que elas podem mudar. As circunstâncias não são definitivas, são passageiras. A única coisa que absolutamente não muda é a palavra de Deus. O resto muda. Casamento ruim muda, desemprego muda, doença muda, depressão muda, mas a Bíblia não muda. Lucas 21:33 é que diz, não sou eu. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não. Jeremias 1:12, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Elas não passam e eu mesmo cuido para que aconteça na sua vida. Não vai mudar. Vai mudar o que você está sofrendo, mas não vai mudar a Bíblia. Ela vai acontecer na sua vida, diga amém. Ele vela. Marcos 9:23 diz, tudo é possível para aquele que crê, então eu creio. Romanos 5:17 diz, se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, Jesus Cristo. Essas palavras não são humanas, elas são divinas. Ele está dizendo que nós vamos reinar em vida, mas nós vamos reinar não é de qualquer maneira. E ela não está dizendo que a gente vai reinar um dia no céu, é aqui, na vida, aqui. Mas ele está dizendo que é através de Cristo, não é na sua força. Você não vai reinar sobre pessoas, você vai reinar sobre circunstâncias. Aqui. Uma das primeiras definições que eu achei da palavra rei, rainha, que vai reinar, é aquele que é supremo ou preeminente em uma esfera particular. A palavra reino é definida como domínio ou grande influência. É ter domínio supremo e influência numa esfera particular, que é a sua vida. Eu te chamei para reinar de uma maneira suprema e influenciar a sua casa na esfera que eu te dei, que é a sua vida, sua família, seu trabalho. Deus te colocou lá para isso. Eu trabalhei fora muitos anos antes de ser pastor, sempre entrava na minha empresa orando. Eu chegava lá, eu dizia, tinha uma escada grande, eu estava dentro do carro, me lembro muitas vezes, eu falava, Senhor, cheguei no meu trabalho, sou autoridade aqui, no nome de Jesus assumo o meu lugar, amarro Satanás, paraliso todo espírito de confusão e declaro que esse dia é abençoado, e subi a escada. Eu governo. Na minha casa, onde eu estou, em Cristo, porque eu sei desse lugar. Meu pai está lá em casa esses dias, ele ficou 24 dias no hospital, graças a Deus está bem agora, problemas do joelho. Eu vi que ele acordou agitado. O que foi, pai? Estava nervoso, o joelho está doendo. Eu taco logo a mão na cabeça dele. Senhor, toma essa mente, haja paz, descanso na sua alma, sai essa dor do joelho, em nome de Jesus, seu dia é abençoado. Ele até assusta. Daí a pouco eu voltei, estava lá rindo, tomando café. Tem uma chavinha na sua mão, querida, chamada fé, para você exercer autoridade. Comece a usar. Não é coisa de pastor, não, é de crente. Que acredita que o Senhor é bom, que é poderoso. Exerça o domínio que Deus tem te dado. Colossenses capítulo 2, verso 15, estou indo para o final. A Bíblia diz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Mateus 28:18 diz, Jesus aproximando-lo, se falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu expus a Satanás ao desprezo, eu tenho toda a autoridade. Mas se Jesus tem toda a autoridade e venceu o diabo, quem é ele?
Ah, Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor. Sim, é verdade. Mas é mais do que isso. Ele é o cabeça do corpo da igreja, que é você. Como é que você trata a si mesmo? Sua cabeça tem um nome, seu braço tem outro, sua perna outro? Não, eu sou o Naor, da cabeça aos pés. Por que você tenta separar as coisas? Por que Cristo é uma coisa e você é outra? Sendo que aquele que se une ao Senhor, eu sou um espírito com Ele. Ele é esse homem que tem toda a autoridade, todo o governo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, a Bíblia diz: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membro desse corpo. Membro, você é um com Ele. Hebreus 2:11 diz: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que Ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. João capítulo 17, verso 20 e 21 diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 1 Pedro 1:23 diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Verso 2 Pedro 1:4 diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis co-participantes da natureza divina. Ele está provando a sua ligação com Ele. 1 João 4,17 diz que segundo Ele é, nós somos nesse mundo. E 1 Coríntios diz que você é parte desse corpo, que você recebeu essa autoridade, que Ele está assentado nas regiões celestiais. O verso 19 de Efésios, capítulo 1, diz: o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Verso 20, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Verso 21, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também do vindouro. Mas o verso 22 continua: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Mas e eu, pastor? Efésios 2:6, coloca para mim. Efésios capítulo 2, verso 6 diz: e juntamente com Ele, diga juntamente com Ele, me ressuscitou e me fez assentar no mesmo lugar de autoridade, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Você foi chamado para reinar em vida com Ele, nele, através dele. Aquele que diz que permanece nele deve viver como Ele. Quero convidar você para ficar de pé, eu vou orar por você. Eu quero que você hoje assuma um lugar de fé. Eu te dei provas da sua unidade com Cristo, eu te provei a autoridade e o poder que Ele tem. Deus está te chamando para ocupar um lugar que é seu, para perseverar, para voltar a correr, para começar a estabelecer o governo de Deus em cada área da sua vida, que pode estar experimentando derrota. Ele quer que você se levante hoje, não se afaste da graça, não olhe para você, deixa para trás o que passou. Fala: Senhor, eu vou crer. Eu decido crer nas suas promessas. Queria te dar um minuto para você levantar a sua mão junto com o seu cônjuge, ou com um irmão do seu lado, ou ainda sozinho, não tem problema. Comece a declarar: Deus, eu me levanto para crer. Em algumas áreas eu desisti, eu parei de orar, eu parei de crer, mas eu volto a correr nessa área.
Eu volto a crer pela minha cura. Eu volto a crer pela minha saúde física e emocional. Eu volto a crer pela minha prosperidade. Eu volto a crer pela restauração do meu casamento. Eu volto a crer pela libertação. Eu volto a crer pela conversão da minha família, dos meus filhos. Eu volto a crer por dias melhores. Eu rejeito toda imagem maligna de derrota e decido crer na tua palavra, na tua promessa. O Senhor escreveu dias de vitória para mim. O Senhor escreveu pensamentos maravilhosos e eu creio neles. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa será abençoada e próspera, cheia de saúde e de alegria, cheia de vida e de paz, cheia de bênçãos do Senhor. O meu trabalho é abençoado, a minha mente é abençoada, o meu corpo é abençoado, a minha unção é dobrada, o meu ministério é frutífero. O Senhor é bom, o Senhor prometeu, o Senhor não pode falhar e nós cremos. Eu oro nesta manhã pela vida dos meus irmãos que estão aqui ou que estão assistindo o culto pela internet. Eu oro agora e ordeno ao fraco: receba força. Eu oro para aquele que está abatido, seja colocado de pé em nome de Jesus. Eu oro pelo aquele que está doente, seja curado, seja fortalecido, fraco, seja firmado os joelhos trôpegos, ou seja erguido aquele que estava quedado, ó Deus, e possa receber vigor espiritual nesta manhã, para correr com perseverança a carreira da fé e ver a vitória do Senhor na sua casa e na sua vida. Eu creio nisso. Erga suas mãos, diga: eu sou da fé, eu não retrocedo para a perdição. Eu fui chamado para um reino inabalável e estou unido com Cristo. Eu tenho a autoridade e me levanto para correr a carreira da fé e receber a recompensa do milagre. Eu decido que eu vou reinar em vida pela fé